Olá, pessoal! Hoje desenvolveremos a aula número 5 da disciplina Fundamentos da Organização e do Currículo Escolar. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com um determinado tema dentro dessa disciplina. A partir de hoje, nós iniciamos um novo bloco desenvolvendo a discussão do currículo como seleção e organização dos conhecimentos. O objetivo desta aula é identificar as instâncias que influenciam as políticas curriculares. E vocês perceberão que a construção da teoria de currículo, ela passa a influenciar a forma com que esse assunto alcança a escola, alcança a educação, alcança os sistemas. Então, hoje conheceremos um pouquinho melhor o trabalho de John Dewey. Como vocês se lembram, nas aulas anteriores, conversamos da concepção tradicional que atravessava este momento da sociedade e iniciamos a conversa também desta concepção de currículo pautada nas teorias tradicionais, mas recebendo uma forte influência da psicologia, graças não só à produção de conhecimentos que tentava explicar como funcionava o desenvolvimento da inteligência, mas também a um novo desenho social. Ao sairmos de uma sociedade de classes e ao sairmos de uma sociedade de castas e ingressarmos numa sociedade de classes, a escola se viu chamada a uma nova obrigação. A escola foi convidada a ajudar na formação daquelas pessoas que constituiriam os sujeitos da sociedade. É nesse sentido que o contexto de produção da obra de Dewey se torna relevante. Nós destacamos aqui para vocês, o final do século XX, o final do século XIX, o começo do século XX, e é um contexto de industrialização, urbanização e imigração crescentes. Sobretudo em alguns estados dos Estados Unidos que recebiam cada vez mais imigrantes vindos principalmente da Europa, ou imigrantes vindos daquilo que naquele momento eram os países pobres. Como lidar com essa nova realidade, como lidar com essa configuração social? A escola sendo chamada a responder às novas demandas da sociedade industrial e as salas de aula daquele momento iniciavam a recepção de crianças e jovens vindo de todos os grupos, de todos os lugares. Uma outra característica desse momento é a proeminência do eficientismo, a ideia da eficiência social, a ideia do progresso, a ideia de que a escola precisava responder a essa demanda. A escola passa a ser a instituição que se torna eleita para formar as pessoas que construirão um novo desenho social. Nesse sentido, há uma crença exacerbada no progresso. Então, se a escola contribuísse para formar pessoas que ingressariam no mercado de trabalho, que poderiam contribuir com seu esforço para a construção de uma sociedade, naquele momento, um pouco mais democrática, naquele momento, pessoas que pudessem, com uma qualificação melhor, contribuir para o desenvolvimento e para a sofisticação da sociedade, era isso o que esses teóricos estavam pensando. E aí, a escola antes, na perspectiva tradicional, anterior ao início do século XX, a escola vista como um lugar que cultuava uma cultura de elite, a escola passa a ser vista agora como um lugar social que tem uma função importante, um lugar social que tem uma função para aquelas pessoas, um lugar social que tem como função principal formar pessoas para o mundo do trabalho. Bom, todavia, John Dewey, que é um professor, nesse momento, da Universidade de Chicago, é alguém do campo da filosofia, alguém que desenvolve estudos na área da filosofia. John Dewey vai sensível àquele contexto, sensível às pessoas que estão na escola. John Dewey, no que a gente poderia chamar uma escola de aplicação, um colégio de aplicação da Universidade de Chicago, realizará uma série de intervenções, uma série de experimentos, procurando mudar um pouquinho a direção do processo. E ele faz esse tipo de trabalho inspirado em algumas críticas que ele apresenta à escola tradicional. Para John Dewey,
as disciplinas, a divisão das disciplinas, né? Aquelas disciplinas clássicas da escola tradicional, e os assuntos distribuídos dentro das disciplinas dificultavam para as crianças a visão do todo. Então, John Dewey passa a defender uma perspectiva um pouquinho mais integrada. John Dewey passa a defender que essa escola se aproxime um pouco mais do universo infantil. Se nós pensarmos, né, numa criança no começo do século XX, o acesso ao mundo e o acesso a um conjunto de conhecimentos e de informações era muito diferente do que temos hoje, era bastante restrito. A ida na escola significava para essa criança o acesso a outros conhecimentos. Mas a crítica de John Dewey é que esses conhecimentos apresentados da forma como eram apresentados na escola tradicional se distanciavam muito da realidade daquela criança. A criança que tinha nos escritos de John Dewey, né, o acesso a mais ou menos 2 ou 3 milhas de espaço, né, guardadas as proporções, né, e a forma como ele expressa nos textos dele, a entrada na escola permitiria um aprofundamento e permitiria uma ampliação que desconsiderava essa realidade infantil. E aí, um outro problema é que essa maneira de organizar o conhecimento da escola tradicional, na ótica de John Dewey, ela substituía eventuais dúvidas, eventuais questionamentos que as crianças pudessem ter por verdades absolutas. Então, o conhecimento fracionado e classificado em assuntos era apresentado às crianças como verdades absolutas. Então, cabia às crianças ir até lá, se apropriar de algo que estava distante delas, tentar memorizar aquilo e sem um significado imediato para aquele cotidiano, para aquela vida que cada criança levava. E, finalmente, né, na perspectiva da escola tradicional, a criança era vista como um ser imaturo, algo que Dewey vai ajudar, vai questionar, né, e vai ajudar a mudar por completo essa visão. É em função disso e principalmente em cima dos estudos de psicologia daquele momento do século XX que John Dewey vai propor uma significativa mudança curricular, uma reorganização dos conhecimentos dentro da escola. E a proposta é mais ou menos a seguinte. A proposta se iniciava com a identificação de conexões entre a experiência cotidiana da criança e o conhecimento científico. Então, o professor, a professora poderiam fazer uma série de observações ou uma série de conversas com as crianças para tentar identificar possíveis assuntos, possíveis temas, possíveis dúvidas que as crianças tivessem sobre as coisas do mundo. E a partir dessas dúvidas, a partir desses temas, os professores, tomando como base aquele conhecimento clássico, aquele conhecimento científico, aquele conhecimento que já constituía as disciplinas daquele momento, iriam organizar atividades que permitissem às crianças, com base naquele conhecimento, entender um pouquinho melhor e ampliar, né, aquela experiência que elas já possuíam. Então, a experiência da criança é tomada como ponto de partida, a experiência cotidiana da criança é tomada como ponto de partida para selecionar e organizar, para selecionar e organizar os conhecimentos. Uma outra característica da proposta curricular de John Dewey é o fomento, o estímulo aos interesses. Então, os interesses que as crianças apresentam, ao invés de serem tratados como, né, coisas menos importantes, coisas que não são relevantes para o trato na escola, eles, na verdade, eles eram estimulados, eles eram impulsionados, porque, afinal de contas, o conteúdo a ser trabalhado partiria dessa lógica entre os interesses e os conhecimentos científicos. Então, é essa conexão, e daí a importância de reconhecer os interesses, é essa conexão que vai caracterizando a organização do currículo. Uma outra característica importante do trabalho de John Dewey é que o conhecimento científico se torna a base para a interpretação. As crianças acumulam experiências, as crianças possuem certas explicações sobre as coisas do mundo, mas
É justamente esse conjunto de experiências e essas explicações que vão poder ser interpretadas a partir do conhecimento científico. Então, John Dewey não abre mão, não diminui a importância do conhecimento científico. É a forma como o conhecimento científico entra na experiência curricular, bastante diferente, né, daquela proposta da escola tradicional, é que John Dewey está nos apresentando. Uma outra característica da sua teoria curricular é que uma experiência ela pode levar a outras experiências. Então, se por um lado, né, a gente, numa perspectiva deweyiana, o professor ou a professora podem iniciar suas atividades tomando como base certas experiências, o estudo daquela experiência e o trato frequente daquela experiência suscitarão diálogos, conversas, aberturas e a emergência de outras experiências que, por sua vez, se encadearão, né, sucessivamente nos currículos. E, finalmente, um posicionamento, né, que ajudou, não foi o único, mas foi um posicionamento que ajudou a mudar bastante a educação ao longo do século XX e a discussão do currículo e as teorias curriculares ao longo do século XX é a lógica, a correspondência entre o conhecimento que nós vamos trabalhando com as crianças e o nível de desenvolvimento psicológico. Para John Dewey, a lógica anterior, a escola anterior, a escola tradicional, estava muito preocupada com a perspectiva lógica do conhecimento. John Dewey vai apostar muito mais, né, num olhar para os níveis de amadurecimento, de maturação das crianças, os níveis de desenvolvimento da criança e o tipo de conhecimento que a gente pode disponibilizar. Então, essa correspondência entre as dúvidas que elas têm, os desafios que elas querem superar, o seu nível de maturidade, né, o patamar que ela tem de desenvolvimento e o tipo de conhecimento que vai ser oferecido. Esses elementos que hoje estão tão presentes, né, no imaginário educacional, na escola e na escola como um todo, esses elementos eles vão ser apresentados, sugeridos, esboçados pela primeira vez a partir do trabalho de Dewey. Dewey teve um colaborador muito importante nesse processo, que foi Kilpatrick, que elabora um livro, né, que ficou muito conhecido a partir do trabalho de Dewey, que se chama O Método dos Projetos. E se vocês lembrarem, né, da lógica de organização da pedagogia dos projetos ou do método dos projetos, a gente parte de uma dúvida, de uma questão, de uma interrogação que as crianças apresentem e aí juntos vamos, né, tentar buscar as respostas a essa dúvida, vamos tentar fazer uma série de atividades, uma série de pesquisas, uma série de trabalhos que ajudem as crianças a encontrar as respostas e no final vamos apresentar um produto final que pode ser um livro, que pode ser uma apresentação, que pode ser um documentário, que pode ser um vídeo. Então, o trabalho de Kilpatrick, ele vai na continuidade do trabalho de Dewey. Mas, né, para que vocês tenham noção de como esta contribuição de John Dewey ela está ainda presente nas escolas, nós vamos apresentar para vocês um vídeo onde o pessoal da equipe da Univesp foi às escolas e coletou uma série de imagens, uma série de atividades desenvolvidas pelos professores com um grupo bastante diferente de crianças, onde as ideias de Dewey estão ali materializadas. Vamos ao vídeo, então? Eu já sei também. Eu já sei 30. Aprende-se a pensar é exatamente executando o pensamento, experimentando o pensamento. Cada equipe vai para o seu posto, tá bom? O que a experiência prática de lidar com as coisas nos ensina e como é que a gente pode transformar essa experiência em conceitos, pensamentos, ideias que vão nos permitir trabalhar com outras experiências. Como é que está o céu hoje? Tá sem nuvem. O professor deixa de ser o único que está ensinando, para todos eles se tornarem verdadeiros professores um do outro. Deixa eu ver quanto que tá. Quanto? 30. 30 graus, olha lá. Oi, tudo bom? A professora Damares Latorre Simão você conhece do módulo Introdução à Educação. Na aula de hoje, as crianças do quarto ano estão fazendo uma atividade em grupo. Algumas coisas nós já estamos saindo para fazer uma pesquisa no campo aqui, que é a escola.
Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente. Por que não pode jogar lixos no esgoto? O que está acontecendo com São Paulo, que nós estamos vendo também no nosso bairro? Porque os rios estão ficando poluídos, as ruas estão ficando sujas. Quando eles estão em grupo, eles se questionam. Um fala alguma coisa, o outro fala que não é verdade. Daí o outro fala, prova, não, mas aconteceu isso mesmo. Então eles vão buscando recursos, eles se respeitam. Vinícius, o que é ar sujo para você? É uma coisa que a gente não pode respirar, senão a gente fica com problema e morre. Cada equipe vai para o seu posto, tá bom? Vamos lá. Quando você está fazendo atividade prática, onde a criança está vendo, ela está trabalhando, primeiro ela está conhecendo, ela está pensando, ela está discutindo, ela está descobrindo. Como é que está o céu hoje? Tá assim, tá sem nuvem. Já sei quanto que tá? Quanto? 30. 30 graus, olha lá. Temperatura. Agora nós estamos aqui no outro posto. Dá uma olhadinha. Quanto será que deu aí? Eu já sei também. Eu já sei, 30. Então ela não vai aprender através só de uma leitura. Não, a leitura simplesmente vai confirmar alguns conceitos que já estão dentro da criança. E ela grava, não fica uma coisa decorada. Na realidade, se torna uma aprendizagem. Embaixo de uma árvore. Todos concordaram com o que vocês escreveram? Todos deram a sua opinião? Por favor, qual a temperatura? 30 graus. 31. 30. 32. 30. Por que será que deu essa diferença? Porque a gente estava em lugares diferentes. O que tem teto não tem muito sol. E o que não tem teto tem sol. O professor deixa de ser o único que está ensinando, para todos eles se tornarem verdadeiros professores um do outro. A senhora conhece John Dewey? John Dewey, não. Não é por não conhecer que a professora Damares deixa de usar em aula ideias que o educador e filósofo John Dewey desenvolveu na passagem do século XIX para o século XX. Vai pegar o quê? A temperatura do seu corpo. John Dewey, ao lado de outros dois filósofos, William James e Charles Sanders Peirce, foi um dos formuladores do pragmatismo, o movimento filosófico nascido nos Estados Unidos no final do século XIX. O pragmatismo parte de um fato muito simples, a relação entre pensamento e ação, em que o pensamento, de certa forma, é submetido aos princípios e necessidades da ação. Você já sabe quem é Celso Favaretto de temas anteriores. O pesquisador Lauro Frederico Barbosa você ainda não conhece. Ele é o estudioso de Peirce mais reconhecido do Brasil. Para Peirce, o pragmatismo é um método. É um método de se construir conceitos. Ele chamou a filosofia dele muito mais de falibilismo. Porque, por mais desenvolvido que sejam as minhas hipóteses, elas são sempre falíveis, porque elas são sempre verificáveis na experiência. Ele chegou a chamar a filosofia dele de senso comum crítico. Na educação, isso acaba tendo uma consequência notável, né? Que é exatamente o deslocamento não só do pensamento, mas da ação educacional, dos simples princípios reflexivos, dos simples princípios elaborados intelectualmente e que, portanto, quase sempre acabam ficando no plano do ideal, da idealização filosófica, não é? Para o deslizamento disso para o plano exatamente da ação. A ação aqui significa, inclusive, que se deve colocar o educando, a criança especificamente, no centro do processo educativo. O texto que você está lendo, Filosofia e Educação, de Anísio Teixeira, também mostra a relação pragmática entre pensamento e ação. De Anísio, você já ouviu falar. Ele foi um dos mais importantes educadores brasileiros e arauto do pensamento deweyano no Brasil. Vimos como, desde os tempos mais remotos, havia um conhecimento que provinha da ação e da prática, que era empírico e experimental e que funcionava. É aí que a pergunta que o Dewey fazia, como é que pensamos, passa a ter uma importância muito grande. Quer dizer, como pensamos quer dizer o seguinte, não se aprende a pensar apenas mimeticamente, apenas por demonstração, como se acreditava muitas vezes, isto é, faça como eu faço. Não, aprende-se a pensar exatamente executando o pensamento, experimentando o pensamento. E aqui surge a outra grande ideia do pensamento de Dewey,
que é um experimentalismo ligado à experiência. Quer dizer, um experimentalismo de tipo científico que deve informar a experiência, seja do jovem, seja da relação do jovem com os professores, seja a experiência da escola em relação à sociedade. Quer dizer então que a experiência está no centro da filosofia pragmatista do Dewey? Veja o que o filósofo escreveu, em 1920, no livro Reconstrução em Filosofia. Os homens antigos empregavam os resultados de suas experiências anteriores somente para formar costumes, que daí em diante deveriam ser cegamente seguidos, se não cegamente quebrados. Ora, agora, a experiência anterior é usada para sugerir propósitos e métodos para se produzirem experiências novas e melhores. Consequentemente, a experiência se faz ela própria construtiva e autorreguladora. Experiência quer dizer o seguinte, que o pensamento não pode se organizar, não pode se formular, não pode organizar, e não pode produzir efeitos sem que ele esteja ligado diretamente ao desenvolvimento, seja das pessoas, seja da sociedade. Então, a experiência é exatamente aquele aguilhão, né, que nos cutuca, que fala, oi, olha, eu sou diferente. É que ela é, vamos dizer assim, é o teste final das nossas conjecturas. Experiência diz respeito a exatamente o estar na relação com as pessoas e as coisas, sistematicamente organizadas de uma maneira ou de outra, não é? Isto é, em funcionamento e produzindo efeitos. Efeitos esperados e efeitos que não são esperados. E se a Terra for redonda? Para certas condutas nossas, a Terra realmente é redonda. Para outras condutas, a Terra é plana, vamos dizer assim, e o Sol nasce de um lado, morre do outro e atravessa a cúpula celeste. Nunca ensine numa escola rural que considerar a Terra plana e o céu uma cúpula esteja errado. Pode ensinar que existem outras formas de representar, né, e que permitem, vamos dizer assim, a gente determinar a nossa conduta melhor. Mas para quem vive dia a dia, vive o nascer do sol, o pôr do sol, sim. Quando o conhecimento é suscetível de verificação, transforma-se em ciência. E enquanto permanece como visão, como simples hipótese de valor, sujeito aos vai-vens da apreciação atual dos homens e do estado presente das suas instituições, diremos, é filosofia. A ciência se faz nessa antecipação das consequências verificáveis de uma hipótese que eu levanto no futuro. Verificáveis no futuro de uma hipótese que eu faço no presente. Projetando as suas consequências para o futuro, vamos dizer assim, onde nós vamos verificar se aquilo que a gente estava elaborando, vamos dizer assim, correspondia realmente à realidade, ou o quanto, inclusive, precisa ser melhorado.